mais uma vez estar para juntos glorificarmos a Deus, né? Amém? Quero fazer uso da palavra de Deus nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 8, o versículo de número 23. Grande Deus, aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 23. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler, meus irmãos, para ganharmos tempo, né? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-o, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, e perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? Amém. Pode tomar o vosso assento, meus irmãos. Eu estava aqui sentado, cultuando a Deus, e já entrando na dimensão do culto. E na hora do louvor, que falou sobre raiz, Jesus, aleluia. o Senhor falou grandemente no meu coração, confirmando a palavra que eu vou pregar nessa noite. Que maravilha, né? Como é bom estarmos direcionados pelo Espírito Santo no culto, porque Deus ele sempre falou, está falando e vai falar. E é muito importante nós termos a sensibilidade de estar pronto para ouvirmos o que Deus quer falar conosco. Porque a cada palavra que é ministrada, a cada louvor, a cada testemunho, Deus já está falando. É verdade. E quando Deus está falando conosco, comigo, com você, evidentemente que nós estamos alimentando a nossa alma, se fortalecendo na presença de Deus, para que nós possamos continuar a combater o bom combate. Muito importante. E eu louvo a Deus por isso, por Deus estar falando conosco. Aleluia. Quem sabe teu amigo, esse ano que entrou de 2023, aquele que você considerava como um amigo, quem sabe ele não falou contigo, não te mandou uma mensagem, passou um tempo e não falou contigo, mas o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não falha, Ele continua falando conosco. Aleluia. Queridos e amados irmãos, nesta noite eu quero ministrar acerca da tempestade. Por falar em tempestade, como tem chovido, tem descido água, Grande Deus. E algumas chuvas vieram com tempestade, derrubando até muros, abrindo cratera e assim por diante. Mas o que é uma tempestade?
tempestade é agitação da atmosfera. E muitas das vezes acompanhada com chuva, granizo, trovões, raios. Quando se fala de uma tempestade, ficamos preocupados. Porque na tempestade tem água, tem trovões. E é forte. Às vezes granizo, né? E nós sabemos aqui que o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele necessitava de fazer algo muito importante. Jesus, ele precisava ir em uma cidade para fazer uma grande obra. Jesus, ele não estava passeando de barco. Ele estava numa viagem. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 23, e entrando ele no barco, esse ele, vocês sabem quem é? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando nós chegamos no culto, muitas das vezes nós procuramos pessoas. Mas o mais interessante é notarmos, ele está aqui. Jesus está presente. Sebastião não veio, Joaquim não veio, o Murilo não veio. Mas Jesus não faltou. Jesus está presente, está em nosso meio. Isso é importante. E logo quando Jesus adentrou no barco, os discípulos, diz a Bíblia, o seguiram. A palavra seguiram vem de seguir. Adentrou no barco também. Quem quer viajar com Jesus, levante as mãos. Aleluia. Então precisamos entrar no barco. Não tem como seguir Jesus se nós não entrarmos no barco. E eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para o teu coração. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando, mas Deus te trouxe aqui e manda te dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. O vencedor está no barco nesta noite, igreja. Viagem tranquila. Evidentemente que tudo estava bem, tudo estava normal, o mar estava numa calmaria, estava tudo tranquilo. Jesus estava até dormindo, descansando. Grande Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, olha o que Deus está dizendo esta noite. Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E é por isso que nós podemos descansar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele sabe. Ele sabe a tempestade que você está enfrentando. Ele sabe o problema que você está passando. Mas tudo estava bem, não é assim com as nossas vidas? Tudo está normal. Muitas das vezes nós estamos desfrutando de uma bênção, de uma vitória, de algo grande que aconteceu em nossas vidas. Estamos alegres, contentes, pulando, saltando, louvando, mas de repente vem a tempestade. E o que fazer quando vem a tempestade? Grande Deus, aleluia. Eu lembro-me quando eu era criança, lembro como hoje. Veio uma tempestade e nós morávamos num barraquinho de tábua. E de repente veio uma tempestade tão forte, pastor, que veio forte mesmo.
Sabe o que meu pai falou para mim? Filho, entra debaixo da mesa. Porque o negócio era feio, meus irmãos. Vem soprando. Tempestade. E tem mais. Muitas das vezes nós encontramos tempestade perto de nós. Muitas das vezes a tempestade não vem de longe, vem de perto, bem próximo. E aí que nós temos que ter o discernimento do Senhor. Estou passando por uma tempestade que eu não esperava. Estou passando por algo na minha vida que eu nunca imaginava, mas veio. Mas fique tranquilo, o importante de tudo é que Ele, Jesus, está no barco. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. A tempestade era grande. Ajuda eu a pregar nessa noite. A tempestade era grande. Aleluia! Que o barco era coberto pelas ondas. As águas estavam invadindo o barco. Chegou o problema. A água do barco é problema. A água do lado de fora do barco é problema. Meu Deus. Mas ele estava dormindo. Ele, Jesus, estava dormindo. Descansando. Porque com certeza o nosso amado Cristo estava cansado. Você estava dormindo porque estava cansado. Cansado de uma grande obra, cansado dos levantes dos fariseus, cansado pelas oposições, estava cansado e foi dormir, porque depois ele teria uma grande obra para fazer, para libertar um homem mais à frente. Pronto! Só que os discípulos não entenderam que aquela tempestade iria passar. No pensamento dos discípulos, seria o último dia da vida deles. No pensamento dos discípulos, o chamado iria terminar ali. No pensamento deles. Por quê? É a Bíblia que diz. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Levante a tua mão comigo nessa noite, só você que crê. Aleluia! Diga comigo: Jesus não me chamou para perecer, mas sim para ser mais do que vencedor. Jesus não chamou nós para ficar no meio do caminho. Jesus não chamou nós para morrermos afogados espiritualmente. Se Jesus chamou, Ele capacita, Ele fortalece, Ele dá livramento, Ele dá provisão, Ele dá saúde, Ele cuida de tudo. E nessa noite, só vai suportar a tempestade, como foi cantado nesta noite, quem tem raiz. Sabe por que você está de pé? Sabe por que nós estamos de pé? Não somos melhor do que ninguém. É porque nós temos raízes. Temos raízes. E uma vez que temos raízes, podemos até fazer isso, ó. É verdade. Porque tem raiz profunda. Essa raiz profunda é raiz aonde? Raiz no poder de Deus, raiz na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos deixa com raiz, para não sucumbir diante da tempestade. E os discípulos estão achando que vai morrer. Olha lá. Senhor, salva-nos, perecemos. Quer dizer, Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Mas Jesus,
Uma pergunta que não quer calar: Jesus não estava dentro do barco? Como que os discípulos vão morrer se Jesus está dentro do barco? Aonde está a vida? Não pode haver a morte. Oh, glória! Aí Jesus agora vai exortar. É necessário. Versículo 26. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo? Aonde está a fé de vocês? Quer dizer, Jesus dizendo, estou aqui. Eu estou aqui. Aonde eu estou, eu mando. Aonde eu estou, eu determino. Aonde eu estou, a tempestade não tem poder. Aonde eu estou, tem que haver obediência. Glória a Deus, aleluia. Mas aí Jesus, por que Jesus falou isso no versículo 26? E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Sabe por quê? Porque a pior tempestade na vida do homem que quer seguir a Jesus, a maior tempestade na vida dele, é a tempestade interior, a falta de fé. Então Jesus começa, primeiramente, pastor, repreendendo a tempestade que está do lado de dentro. Olha que coisa linda. Porque não adianta nada o Senhor Jesus chegar sem falar nada com os discípulos, chegar lá e vento, cate, tempestade, acalma. Não, Jesus primeiro vai lá no problema, lá no problema, lá dentro, lá aonde o homem não consegue ver, Jesus vê. Não, espera um pouquinho, os discípulos estão com falta de fé. Eu preciso repreender essa tempestade que está dentro da vida dos discípulos, porque Jesus sabia muito bem do chamado que eles tinham. Olha que coisa linda. Aleluia. Grande Deus. Bom, uma vez que Jesus repreende a tempestade interior em nós, agora sim o Senhor Jesus vai acalmar a tempestade que está do lado de fora. Jesus, ele nos trata nos mínimos detalhes. Nada fica para trás. Jesus, ele vai cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Glórias a Deus. Aleluia. Agora Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. Olha o que acontece aqui. Se nós lermos atentamente, olha o que acontece. No início que nós lemos, nós vemos uma tempestade tão grande. Tão grande. O problema era? E quantos que hoje enfrentam problemas que são grandes? Os problemas podem ser grandes, mas não é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E depois que Jesus repreende a tempestade, agora nós vamos ver coisas grandes também. Está aparecendo coisas ruins grandes. Fique em paz. Vai chegar coisas boas grandes também. Aleluia. E é o que nós vemos aqui. Quando Jesus repreende a tempestade, diz a Bíblia, e seguiu-se uma grande bonança. Sabe por que tudo isso aconteceu? Sabe por quê? Porque dentro do barco havia um Salvador grande. E só acontece coisas grandes nas nossas vidas se Ele estiver presente. Porque Jesus mesmo disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem Jesus nós não vamos conseguir fazer nada. Mas do meu ponto de vista, eu
achava que os discípulos iam ficar tranquilos na tempestade, porque Jesus estava no barco. Mas não foi o que aconteceu. Olha que eles eram pescadores, alguns deles eram pescadores, já tinham ciência, mas eles ficaram com medo. Digo-me, com medo pode vir. Medo pode vir, Mas não pode ser mas não pode ser Senhor da minha vida. da minha vida. Irmãos, o medo pode vir. É verdade. Pode acontecer de nós termos medo de alguma coisa, mas não vamos nos dobrar diante do medo e servir ao medo, porque nós temos o Senhor, Glória a Deus. o Senhor dos exércitos. Deus, aleluia. Nós temos o Deus Todo-Poderoso agindo, trabalhando em prol das nossas vidas. Existem coisas, existe tempestade que vem, adversidade, existem problemas que advêm contra as nossas vidas, muitas das vezes querendo nos parar, querendo nos neutralizar na presença de Deus, mas há o maior conosco, diz a Bíblia, maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo, meus irmãos. Então vamos prosseguir a viagem. Eu tenho uma palavra de Deus esta noite, aleluia. O barco não vai afundar, Jesus Cristo está no barco, aleluia. Oh glória, Glória a Deus. glória. Deus fiel, aleluia. Tudo aquilo que alguém está lançando dentro do barco para tentar afundar o barco, Jesus está arrancando e jogando por terra. Quando tudo ficou bonitinho de novo, eu acho tão linda essa passagem. Quando tudo ficou tudo calminho, o barquinho, a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens, referindo aos discípulos, eles ficaram maravilhados. Começou a dizer um para o outro assim, ó, conversando assim, ó, que homem é este? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas por que está perguntando isso? Tem gente que tem não sei quanto tempo que segue a Jesus, não sabe quem é ele ainda. Que homem é este? Se eu entrar na Bíblia aqui, irmão, é claro que eu sei que não dá. Mas se nós entrarmos na Bíblia aqui, nós ficamos a noite inteira falando desse homem. Desde Gênesis a Apocalipse. Mas este homem, ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Este homem, ele é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Este homem, quem é este homem? Não sabe quem é ele. Anda com ele, fala dele, prega a respeito dele, e não sabe quem ele é ainda. Esse homem é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Não temos uma viagem tranquila. Porém, nós temos uma chegada feliz. Na nossa caminhada para a eternidade, meus irmãos, é mister que vem as dificuldades, provações, tentações, é mister que vem. Sabe para quê? Para o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Nesta noite Deus manda dizer para a igreja: o barco não vai afundar. Aleluia. Quem está comandando o barco é Ele, o cabeça da igreja, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, está presente em nosso meio. Se você pode aplaudir aí nessa noite, pode aplaudir.